Vamos discutir agora as projeções para o modelo que é a base da economia do Amazonas e que tem como contribuir para a balança comercial do país. Estamos falando da Zona Franca e dos desafios que esse modelo enfrenta para manter a atratividade de investimentos na região. A nossa primeira convidada é a superintendente da SUFRAMA, Rebeca Garcia. Então, como eu falei, a nossa primeira convidada é a superintendente da SUFRAMA. Seja bem-vinda, Rebeca. Obrigada. Boa noite. Boa noite. A gente entendeu um pouquinho no bloco anterior como é que funciona esse modelo econômico para o nosso estado. A gente teve aí 50 anos e agora mais 50 anos. E a Zona Franca de Manaus, quando ela foi implantada, foi pensado em desenvolver a indústria, que é o polo industrial de Manaus, o comércio e a agropecuária. Porém, é possível perceber que somente a indústria avançou. O que aconteceu nesse processo? Explica pra gente. Então, assim, o pensamento da criação da Zona Franca de Manaus, de um polo de desenvolvimento econômico nessa região, ela foi pensada de maneira muito estratégica, né? Então, assim, o que se pensou? Vamos criar um modelo, naquele momento de substituição de importação, ou seja, de indústrias que façam essa substituição de importação para abastecer o mercado consumidor interno brasileiro, mas para isso vai se criar um comércio, porque mais homens vão estar habitando nesse local, então o comércio vai aumentar, então é preciso que se organize esse comércio também, e esses homens precisam se alimentar. Então pensaram no cinturão verde que estivesse em volta da cidade de Manaus, né, para poder se cultivar, se produzir, abastecer a cidade, o município de Manaus com esses alimentos, né? Então foi pensado aí no distrito agropecuário que está tanto na 174, na BR-174, quanto na M010, né? Então o município do Rio Preto da Eva, aliás, é interessante colocar, 65% do município do Rio Preto da Eva, ele está dentro do distrito agropecuário. Né? Então, dessa forma, nós temos ali uma área que foi pensada em ser desenvolvida de projetos agropecuários para abastecer a cidade de Manaus. Então, nesse processo, o que se aconteceu? A indústria teve o seu boom, a indústria cresceu e dessa forma se enxergou nesse modelo industrial a maior potência do modelo como um todo. Então, houve realmente uma escolha de prioridade, a indústria se colocou como uma prioridade naquele momento. É algo que eu penso assim, que a todas as gestões, de alguma maneira, tem se tentado resgatar essa dívida, né? Vamos colocar assim, que o modelo tem, tanto com o comércio quanto com o agropecuário. Eu penso que aos poucos nós estamos conseguindo levantar exatamente e suprir essa demanda. A gente falando nisso, que é um modelo de desenvolvimento econômico. Quais foram os avanços já percebidos com essa implantação? 50 anos e daqui para frente. Exatamente, assim, basta olhar para Manaus, né? O que nós éramos há 50 anos atrás, nós não tínhamos, nós deveríamos ter aproximadamente 300 mil habitantes, né? Hoje nós temos essa cidade que já tem cara de metrópole, né? Que se verticalizou, né? Então, assim, todo esse processo comparado, é muito interessante quando você compara Manaus com as outras capitais da região, né? Então você vê claramente o que a indústria representou para o nosso desenvolvimento, né? Então, assim, as outras capitais da nossa região, elas ainda possuem aquele caráter mais interiorano, né, que Manaus já não possui mais, né? Então esse tipo de desenvolvimento ele foi importante no lado urbanístico. Nós também temos um desenvolvimento que ele assim é fundamental, e eu penso que seria assim um grande legado desse modelo, né? Nós temos hoje mão de obra qualificada. Né? Hoje, assim, nós temos um grande adversário quando se fala de empresas, de atração de investimentos, que é o Paraguai. Né? E qual é o grande problema do Paraguai nesse modelo de competição com o nosso? Eles não têm mão de obra qualificada, nós temos.
né? Então, esse é um grande diferencial. Então, esse foi um legado deixado nesses 50 anos, né? Investimentos em pesquisa e desenvolvimento também foram deixados durante esses anos, né? Nós temos aqui pesquisadores, doutores, que têm patentes hoje mundiais, né? Então, essas patentes mundiais são um exemplo claro e nítido do que foi deixado aqui por meio da Zona Franca de Manaus. Nós temos a Universidade Estadual, que é a grande mantenedora da Universidade do Estado são as empresas do Polo Industrial de Manaus, né? É a universidade que tem sede em todos os municípios do estado do Amazonas. Então, assim, você numerar o que foi deixado durante esses 50 anos, a gente precisaria de um programa aí de 50 horas, eu diria, assim, 1 hora para cada ano, para nós podermos falar só dos legados deixados por esse modelo. Outros estados que fazem parte da Amazônia Ocidental hoje contam com a presença da SUFRAMA por meio de unidades descentralizadas. Isso. A maior reclamação deles é a falta de atenção do governo para com essas unidades. Isso. Por que a atenção é mais voltada aqui para o Amazonas e não para esses outros estados? Como é que você avalia isso? Então, eu penso assim, o grande problema nessa gestão descentralizada, neste momento, é justamente o contingenciamento das nossas taxas, né? Nós precisaríamos de um investimento maior nessas sedes desses estados, né, da Amazônia Ocidental e de Macapá e Santana. Nós reconhecemos que há necessidade, sim, que é importantíssimo nós criarmos condição para que possamos trabalhar com qualidade e atender o cidadão com qualidade, esse cidadão que paga essa taxa, que é uma taxa assim, significativa. Então, ele precisa ter um serviço em troca dessa taxa, à altura da taxa. E, para isso, nós precisamos criar condições para que esse serviço aconteça de maneira adequada. Então, um dos nossos pontos é o contingenciamento histórico que a SUFRAMA vem tendo nos últimos anos, que não nos possibilitou fazer maiores investimentos nas outras regiões, né? Então, dessa forma, eu penso que essa nova taxa que vem substituir a TSA, a TCIF e a TS, ela pode perfeitamente, sendo construída agora, se criar condições, não só legais, mas condições, inclusive, políticas, de já se deixar negociado um acordo de não contingenciamento. Então, nós temos uma oportunidade de trazer esse debate, mais uma vez, para dentro do Congresso Nacional, com a participação dos nossos representantes, e é muito interessante colocar que não são poucos, né? Hoje, se nós formos ver, a SUFRAMA poderia ser considerada, dentro do Senado, o segundo partido do país, porque só tem mais senadores do que a SUFRAMA, o PMDB. Né? A SUFRAMA tem 15 senadores. Então, assim, nós temos uma força política muito grande, né? Que essa força unida tem um poder de negociação muito forte fora daqui em Brasília. Então, essa é uma maneira de sensibilizar o governo federal para o não contingenciamento. Agora, o que é importante colocar? Que esse contingenciamento são de governos passados. Explica para a gente o que significa esse termo na prática, o que são essas taxas? Então, são taxas de serviço, né? Assim, infelizmente, assim, ninguém gosta de pagar imposto, ninguém gosta de pagar taxa, eu não gosto, o ministro Marcos Pereira, que é o da indústria, provavelmente não gosta, e o presidente Michel Temer também, eu tenho certeza que não gosta. Mas, assim, infelizmente, a gente goste ou não, a gente queira ou não, a máquina pública, ela vive das taxas que ela recebe e dos impostos, né? Então, precisa se cobrar pelo serviço dado para que a máquina pública possa andar. E a SUFRAMA não é diferente, né? A SUFRAMA é uma autarquia federal do governo público que ela presta serviço, né? E essa taxa, ela vem com dois caráteres. Um é do serviço que ela presta à sociedade e dois é do poder de polícia que ela exerce no ato da sua fiscalização.
Então, para isso, ela precisa de recursos para se manter, né? Para pagar a sua estrutura, para pagar água, luz, servidores. Então, tudo isso é mantido com esses recursos, né? Essa taxa, ela é paga pelas empresas que utilizam e se beneficiam da isenção dada ao modelo Zona Franca de Manaus. Agora, é uma norma, assim, é uma lei, grande, né? Hoje ela está funcionando como medida provisória, o texto é grande, e assim, dentro desse texto, há classes que não pagam a taxa, o microempresário não paga, o pequeno empresário não paga, então, assim, ele atinge a indústria, a cesta básica não paga a taxa, algumas coisas não pagam, então, assim, há um nicho que há essa isenção, por se entender da necessidade de se atender às necessidades desse nicho, e há o outro nicho que necessita pagar para que a máquina pública possa caminhar. Ao longo desses 50 anos foi pensado no projeto que se chama Zona Franca Verde. O que é exatamente Zona Franca Verde? Então, o que é o Zona Franca Verde? Né? Foi se pensado na oportunidade de como criar e levar o desenvolvimento para as outras áreas que não a cidade de Manaus, como foi pensado no primeiro momento. Então, o Zona Franca Verde, ele nasce com a intenção de levar os incentivos fiscais dados à Zona Franca de Manaus às áreas de livre comércio. E para que nós não estivéssemos criando um concorrente ao modelo já instituído na cidade de Manaus, ele vem com caráter diferencial. Para ele receber essa isenção, ele precisaria ter no seu processo produtivo a matéria-prima regional como base preponderante do seu produto. Então, assim, vamos dar um exemplo assim, para a gente entender no dia a dia uma coisa assim, bem cotidiana. Por exemplo, um xarope à base, não, um antibiótico à base de andiroba. Né? Esse é um produto regional, é um produto industrializado. Para você fazer um antibiótico, você precisa passar por um processo de industrialização, mas a matéria-prima utilizada, ela é regional. Né? Então, assim, esse tipo de produto, ele está passível de receber a isenção do Zona Franca Verde. Para encerrar a nossa entrevista, quais são os próximos desafios nesses 50 anos que vão vir? Então, os nossos desafios são muitos, né? Eu penso assim, são vários desafios. Nós estávamos vendo, né, a entrevista e depoimento do nosso economista, e ele colocou muito propriamente atrair investimentos diferentes, trazer produtos que nós ainda não produzimos no Brasil, que hoje ainda são importados. Há uma gama diversa de produtos. Eu penso que é um foco que precisa ser de todos nós, o investimento no conhecimento hoje. O insumo mais importante desse milênio que a gente está vivendo agora é o conhecimento. Então, a Zona Franca, a Suframa, ela tem uma missão institucional de investir no capital humano. Né? E o capital humano intelectual é o maior investimento que nós podemos fazer nesse momento para nos tornarmos competitivos no futuro. E que no futuro as pessoas venham procurar a Zona Franca de Manaus, não porque aqui tem isenção fiscal, mas porque aqui a gente tem melhor capacidade intelectual e humana que você pode encontrar para montar a sua indústria. E matéria-prima. E matéria-prima também. Muito obrigada pela sua participação. E a gente continua com esse debate, com essa discussão sobre a Zona Franca ao longo dessa semana, quinta e sexta. Muito obrigada e até a próxima, superintendente. Obrigada, boa noite. E para você de casa, veja a seguir, entenda como é feito o diagnóstico de autismo em crianças. Não saia daí, nós voltamos em instantes.